Boa noite a você que nos acompanha pela página, pelo perfil Anderson Cruz, aos meus amigos e seguidores. Hoje nós vamos falar, atendendo alguns pedidos de vários amigos, para falar um pouco do direito do consumidor e a pandemia, né? Antes de mais nada, hoje nós estamos assim numa moda de lives de vários assuntos. Eu e o meu amigo Mark Amaral, no ano de 2011 a 2012, nós tivemos um programa que fez um grande sucesso à época, chamado Verdade na Sua Cara, e ele é um dos precursores de vários assuntos de um jornalismo aberto, plural, para pessoas que queriam entender a notícia por um viés social, um viés descontraído, e essa é a nossa ideia, né, de apresentar essas informações de uma forma leve, descontraída, nesses momentos de pandemia. O Mac já foi convidado a fazer uma live para recordar os nossos velhos tempos do Verdade na Sua Cara. Para quem tiver a curiosidade, procure no YouTube Verdade na Sua Cara, que lá tem vários programas da época de 2011, 2012, falando de diversos assuntos. Tá? Para quem não sabe, estou me apresentando. Eu sou advogado, jornalista e educador. Então, a gente pode falar de vários assuntos relacionados ao cotidiano, né? E, ao mesmo tempo, também que interfira na vida das pessoas, tá? Então, o mais importante, quando a gente está falando, prestando esse serviço à população, que nós vamos falar agora sem fake news, sem dar opinião falsa, mesmo porque, na condição de jornalista, temos a obrigação de investigar o fato, apurar o fato e passar para vocês. Eu gosto muito mais de uma linha do jornalismo opinativo, que é o meu caso, tá? Então, quando sempre falar alguma situação, é a opinião do Anderson. Boa noite, Cleiton. Obrigado por estar acompanhando a gente aqui. Então mandem suas perguntas, mandem seus comentários e a gente vai continuar falando de diversos assuntos. Lembrando também, durante esses dias, conforme me pedido por alguns amigos no próprio WhatsApp, trataremos de diversos assuntos de interesse da comunidade. Tá? Hoje nós vamos falar do direito do consumidor e a pandemia. Amanhã, já deixo marcado com vocês o compromisso para falar o que é a fibromialgia, porque amanhã é o Dia Nacional de Conscientização à Fibromialgia e outras doenças musculares, tá certo? Então aqui já faço a chamada. Também quero lembrar as pessoas que neste momento de quarentena, a gente precisa também, além de falar desses assuntos, considerar os nossos amigos que precisam de novas informações, que precisam, inclusive, tá, estar próximos da gente, tá legal? Boa noite, Plínio. Prazer falar com você também. Um grande abraço, Plínio Francisco. Vamos lá. O que está acontecendo ultimamente? Tá? Tivemos o efeito Covid no Brasil, né? O primeiro caso registrado foi no dia, confirmado, melhor dizendo, no dia 26 de fevereiro, tá? E agora nós estamos indo para praticamente 70 dias, 75 dias, tá? De efeito Covid no nosso Brasil, tá? E praticamente mudou as nossas relações sociais. Tá? E essas relações sociais, hoje, nós temos que viver conforme determinação, falando aqui do Estado de São Paulo em especial, do governo municipal e do governo estadual, temos que estar isolados. Ou seja, eu particularmente não gosto desta expressão, né, isolamento social. É melhor dizer restrição social, que parece que nós, seres humanos, perdemos a nossa condição de ser gregário, e a partir do momento que tem essas determinações legais, nós estamos isolados socialmente
como se estivéssemos num cárcere. E não é bem essa situação, né? Então é momento de falar de restrição social. Boa noite, Bispo. Obrigado, como sempre, por mandar as informações e acompanhar a gente hoje aqui também. Tá? Então nós já estamos aqui praticamente há 70 dias vivendo essa situação. Tá? O que era uma restrição de aparentemente de alguns dias, acabou se tornando uma restrição mais longa. Tá? Então, no estado de São Paulo, praticamente chegaremos no dia 1º de junho, tá? com esse decreto restritivo. E aí, como que está a vida das pessoas? Muitas pessoas pararam de trabalhar, muitas pessoas não estão tendo o seu negócio funcionando, né? E estão com dificuldade, inclusive, de honrar seus compromissos, de honrar financiamentos, honrar o aluguel, tá? Então, por isso mesmo, conforme falei para vocês inicialmente na abertura dessa live, que alguns amigos pediram para dar algumas orientações, tá, sobre o direito do consumidor e a pandemia, tá certo? Então vamos a esses aspectos aqui. Boa noite, Ricardo Nascimento, um grande abraço. Minha sogra aqui está acompanhando, né? E o pior é que eu não posso nem falar mal da sogra porque ela está me vendo aqui. Vocês já viram como é a minha situação, né? Falou, Marquinhos, atendendo seus pedidos também, viu? Vamos lá. O Código do Consumidor não perdeu a sua eficácia. Então, se vocês virem que tiver alguma informação nesse sentido, é um absurdo, não tem cabimento, ele continua valendo, tá? Lembrando também a vocês, existe questão contratual de aluguel. Juridicamente, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Aluguéis são regidos pela lei do inquilinato, tá certo? É um contrato de uma natureza especial, ou seja, tá? É uma lei específica que determina a vigência das partes. Então, contrato de aluguel não se aplica o Código de Defesa do Consumidor, tá? Mas e aí? Eu perdi o meu emprego, caiu a minha renda, como é que eu faço? Então vamos lá. Na questão do aluguel, tá? Inicialmente, se for, tá, o inquilino, conversar com o proprietário ou conversar, tá, com a imobiliária sobre a situação, tá, pessoal, profissional, e propor um acordo, de preferência, tá, de forma escrita, seja por e-mail, seja por carta registrada no correio, colocando a sua situação. E procurar as melhores práticas, tá, para chegar a isso. Tá? O que nós temos visto, tá, comumente, que se chega a ter um desconto de até 50% ou uma repactuação dos valores devidos a serem diluídos com o passar do tempo, tá certo? Então, o que é principal? É conversar sobre o assunto, expor a situação, ser verdadeiro, tá certo? Porque tem gente também que aproveita desses momentos aí, né, que quer inventar uma situação para se dar bem. Não, tem que ser uma situação concreta, objetiva, que perdeu renda, capacidade de pagamento. Então tem essa situação, faz uma proposta, tá? Mas o proprietário não quer saber, ele tá difícil. Pode-se entrar na justiça, infelizmente, né, vai demorar um pouco, né, porque é uma solução pelo judiciário, tem que se ouvir as partes. Pode-se propor uma ação revisional de contrato de aluguel para fazer todas essas considerações, tá certo? Então, em poucas palavras, é uma situação especial, provavelmente não prevista em contrato, né? E cabe às partes buscarem o melhor entendimento. Então, desta forma, cabe dizer que a conversa, primeiramente, é a melhor solução. Caso não haja essa solução, conforme dissemos, faz um comunicado formal, ou seja, por escrito, seja por e-mail ou pelo correio, tá certo?
e faz toda a proposta e combina, e depois se faz um aditamento contratual, colocando isso ao contrato e às respectivas partes, tá? Porque a gente sabe que eventualmente pode se perder algum papel, alguma coisa, não sabe onde guardou, se faz essa proposta, tá certo? Pode ser tanto no nível comercial ou no nível residencial, tá? Porque às vezes também o comércio, por exemplo, como restaurantes, como bares, cafés, academias, que não estão tendo o seu movimento atual, perderam o seu faturamento. Portanto, podemos dizer assim que aqueles que fizerem a locação desses espaços também fazem por jus ter esse direito. Tá certo? Então falamos aqui do aluguel, relembrando que não é uma relação de consumo, tá? Obrigado, Vângela, por você estar aqui nos acompanhando. Maicon, faz tempo que eu não te vejo. Um abraço, meu grande ciclista. Fica a dica, fica em casa por enquanto, né? Só sai se for realmente necessário, tá? Vamos lá, o Ricardo perguntou, né? O Ricardo Nascimento perguntou o seguinte: e as mensalidades escolares, como é que ficam? Né? Porque o contrato, em via de regra, ele é feito para um ano, né? E esse ano praticamente não se sabe quando vai começar, tá? o ano letivo. E a gente vai procurar a melhor forma. Como é que essa escola pode atuar, né? E nós, consumidores, tá? Que somos usuários desse serviço, como é que a gente vai fazer? Então vamos lá, né? Primeiramente, hoje existem algumas situações. Há escolas, tá, que têm o seu trabalho pedagógico também sustentado em aulas de ensino à distância, as atividades EAD, o ensino online. Tá? Tanto o governo estadual e municipal estão propondo isso, no que tange a esfera pública, tanto quanto as instituições privadas, algumas estão com essa ferramenta à disposição. Tá certo? Então, vale a pena conferir, né, a respeito disso, tá certo? Então, vale a pena conferir que já existem algumas ferramentas, tá? E cada caso é um caso, porque existem algumas instituições que não têm ainda esse tipo de recurso das atividades online. E como é que faz? Tá? Pode-se avaliar como que será feito a reposição das aulas ao longo do ano letivo, deve ser também observado. Ao mesmo tempo, também tem que perceber, tá? Como que será feita essa reposição, tá? Também é uma situação a ser colocada. E existem algumas pessoas ainda que têm uma dificuldade com atividade online, seja aquelas pessoas que têm uma dificuldade, pessoas até um pouco mais que em sua geração não existia o computador, tem dificuldade de acesso, tá? Então, não há, do ponto de vista legal, tá, implicações se por acaso vier, tá, a suspensão do pagamento da mensalidade, tá? Ou, para manter o vínculo, oferecer esses descontos, tá? E também tem que se observar que existem muitos casos específicos em razão do período do curso, impossibilidade de continuação por parte do aluno em períodos posteriores, tá? Então tem que ser muito bem avaliado. Porém, tá? As escolas também, ninguém, vamos dizer assim, se organizou para ter essa pandemia. As escolas também têm seus custos, também têm seus funcionários, também tem a sua folha de pagamentos e de encargos, tá? Então nada melhor do que conversar com a escola, propor uma redução, se não for possível essa redução, de que forma que pode se diluir essas aulas, com outras oportunidades, tá certo?
E, principalmente, eu acredito que as instituições de ensino, elas estão muito sensíveis nesse momento, devemos conversar com elas e oferecer isso. Então, vamos lá. Sempre a primeira medida, quando nós vamos tratar desses assuntos, é através da conversa e do acordo. E sempre, sempre, sempre formalizem. Tá? Nós temos o hábito de chegar sempre na boa-fé, no serviço de boca e tal. Não. Vamos lá para colocar essa situação. Tá legal? Então, no caso da mensalidade escolar, é isso. Não sei se eu fui claro, se tiver alguma dúvida, tá? Ainda estamos aqui para colocar muito bem o assunto. Tá? Lembrando também a vocês, tá? Não é o fato de eu ser advogado que eu também estou imune a algumas situações. Tá? Eu esqueci de pagar uma conta e esse mês eu não tenho dinheiro para pagar. Tá? Mas eu não corro o risco de corte de energia, tá certo? A Enel está ligando diariamente à minha casa cobrando uma conta atrasada, tá? É direito da concessionária cobrar? Isso com certeza. Mas acontece que está existindo uma abusividade da cobrança. Porque eles estão ligando diariamente no telefone, 2 vezes por dia ou mais, e nós explicamos a situação para eles e ainda colocam, olha, eu sou advogado vivo de honorários e eu não tenho, nesse momento, previsão de receber. Tá certo? E mesmo assim eles estão um pouco se lixando, né? E fazendo a cobrança. Tá? Então eu estou colocando aqui para vocês o seguinte. Se esse tipo de comportamento existir, denuncie no PROCON, tá? Porque a cobrança ela está sendo colocada de forma abusiva, tá? Prejudicial, sabendo que todos estão em casa, pelo menos parte desse pressuposto, ficar atormentando o cidadão. Tá legal? Então não adianta permanecer com esse tipo de cobrança, porque ela é ilegal, além de ser constrangedora, né? O Sérgio de Castro, boa noite, um abraço para você, obrigado pela lembrança. Não tem muito a ver com o direito do consumidor aqui, mas serve como um alento e a mesma coisa um protesto, né? O bispo catador coloca que nesse momento eles não conseguem trabalhar, não é? Evidentemente, já que eles são catadores, não pode estar na rua, né? E eles não conseguiram ainda receber o auxílio, tá? Não receberam nenhum tipo de auxílio, não conseguiram ainda a liberação dos R$ 600 que está sob análise, e ao mesmo tempo, só quem consegue receber são as cooperativas conveniadas, tá? A ANLURB, que é a Autoridade Municipal de Limpeza Urbana, tá? Então vejam, até mesmo por causa da determinação legal, acaba se excluindo pessoas, né, que necessariamente precisam, tá? Porque ser catador é uma subsistência da pessoa, tá? E realmente é lamentável que não se dê uma prioridade às pessoas que estão numa situação vulnerável, né? A primeira coisa que nós temos que entender que o papel do poder público, inicialmente, independentemente do modelo de Estado, é atender a quem precisa inicialmente, aquele que está mais vulnerável, né? Seja do ponto de vista social ou do ponto de vista econômico. E os catadores, por exemplo, precisam disso. Pessoas que estão precisando do auxílio emergencial, parte do pressuposto, tá? Que elas já estão em emergência, como se diz o próprio nome. Por que não regulamentar isso? Por que não ser mais objetivo? Tá? Quem me acompanha no meu perfil sabe que nesse momento, tá, deveria ser apenas um critério de renda, libera para todo mundo, porque, por exemplo, quem está desempregado hoje, mas trabalhou em 2018 acima da faixa de renda,
não recebe. E como é que está essa pessoa? Né? Então, apesar de atender, apesar da necessidade, né, acabou-se também excluindo algumas pessoas que perderam seu emprego no ano passado, que não tiveram eventualmente acesso ao seguro-desemprego e, portanto, não têm condição de receber sequer o auxílio emergencial. Tá? Então, é para vocês perceberem que às vezes existem alguns descompassos. Né? Eu quero mandar também um abraço aqui para o Denilson. O Denilson é o nosso também grande amigo, colega, ele, né, é jornalista também, está sempre acompanhando, a gente atua pela liberdade de imprensa. E o Denilson tem um trabalho muito interessante na região de Vila Prudente, Sapopemba, pelo jornalismo comunitário, e ele aposta sempre, né, sendo um porta-voz da comunidade para divulgar os interesses da sua região. Denilson, um grande abraço para você. Existem aqui algumas situações, eu recebi aqui uma pergunta, tá, dizendo o seguinte: comprei meu aparelho de celular e ele apresentou problemas durante a pandemia. Como é que eu faço para garantir os meus direitos? Tá? Normalmente, quem já comprou um aparelho celular, deixa eu ver se ele colocou aqui, se foi pela internet. Marcelo, você comprou pela internet, isso. Como ele apresentou um problema de fabricação, tá? Em via de regra, o prazo é de 90 dias para produtos duráveis, e isso é uma determinação do artigo 26, né? Inciso 2 do Código de Defesa do Consumidor. Né? Então, eu acho que isso você já tem aí, tá, uma segurança legal. Tá? Portanto, você também tem que perceber o seguinte, tá? As condições, né? As condições que dizem aqui do funcionamento da assistência técnica, tá? Assistência técnica funcionando, como que se apresenta o aparelho, como não se apresenta, tá certo? Tá? E de qualquer forma, faça uma reclamação formal aos canais de atendimento, seja por telefone, seja pela internet, seja por WhatsApp, tá? O importante é ter esse registro para não descontar o prazo, tá? Viu, Marcelo? Então, o seu direito está assegurado, portanto, você pode continuar, tá contando o prazo desde que você faça a notificação. Obrigado, Ota, que está aí no interior acompanhando o nosso trabalho aqui. Meu amigo doutor Emerson Souza, ele faz a seguinte pergunta. A medida provisória que reduz em até 30% das mensalidades particulares. Como você vê essa medida provisória? Olha, particularmente eu vejo de uma forma temerária, tá? Porque se trata de um contrato entre dois entes privados, seja o consumidor, seja a escola. Apesar da instituição de ensino, em via de regra do ensino formal, ser uma concessão, tá, pública. Tá? A universidade tem que ter autorização, a escola tem que ter autorização, daí por diante. Mas o grande problema é que isso às vezes foi considerado e não se observou o orçamento da escola e o plano de negócios da escola. Tá? Então se trata de uma intervenção, tá? Às vezes até para salvar uma parte da população, mas esqueceram da outra. Tá? Porque ali também precisa se garantir os empregos dos professores, dos técnicos de educação, dos gestores, né? Então eu vejo assim, ela pode salvar no primeiro momento, mas logo mais a escola, ou melhor dizendo, a instituição de ensino vai precisar de uma reorganização econômica e provavelmente até dinheiro emprestado de BNDES, por exemplo, para conseguir fechar as contas. Eu acho que foi assim de uma forma muito precipitada, tá? Essa colocação de reduzir numa canetada, tá? Então tem que ser discutido, já que é uma medida provisória, vai ser discutido no Congresso, tem que ser colocados os motivos, tem que se ouvir as partes e fazer uma readequação, né? Então vamos fazer essa avaliação.
Porque eu estou aqui colocando a situação, além de ser crítico, né, nós temos que buscar soluções concretas, não soluções paliativas. Porque, de repente, nós estamos querendo resolver um problema e eu crio outro, né? E, na verdade, a solução não pode ser dessa forma. Ela tem que ser uma solução pontual, concreta, e que parte do pressuposto, né, que o maior número de beneficiados terá esse direito, tá certo? Então, vamos nessa linha aqui de raciocínio. Lembrando também que existe uma situação importante, tá? Como a gente está falando de relação do consumidor e existe essa situação de como que as pessoas podem se relacionar melhor com as empresas, tá? Então vamos continuar fazendo o seguinte, utilizando o canal digital das empresas grandes, principalmente das telefonias, das operadoras, tá? Para fazer o registro, adotando o protocolo, tá? Para garantia de seus direitos, tá certo? Vamos aqui, o Otávio, o Ota, né? Diz assim: tenho visto muita gente reclamando que a cobrança de pedágio não parou na pandemia. Qual a sua opinião acerca do tema, né? Olha, Ota, tem uma situação que a gente tem que fazer a seguinte avaliação. Né? Se for pela questão de que se recomenda que as pessoas fiquem em casa, não há problema algum. Mesmo porque se deve evitar a locomoção de pessoas, né? Porém, o que acontece? Tá? Já que você pediu uma opinião, deve ser continuado a cobrança normalmente, né? Mesmo porque também, se nós fizermos uma avaliação mais ampla, tá? As empresas de pedágio também tinham uma imaginação de que havia um custo para um ano, um custo operacional, e a arrecadação ficou abaixo, e como é que eles vão resolver esse problema de custo, tá certo? Então, a respeito disso, de como deve funcionar essa organização para a cobrança de pedágio, ela pode, vamos dizer assim, continuar normalmente, tá? Então eu não vejo, desse aspecto, nenhum problema em relação à continuação da cobrança, mesmo porque, como os produtos lá na ponta, no supermercado e os produtos de farmácia, também não baixaram, né? Então, às vezes acontece alguns efeitos aqui na nossa economia, que é o seguinte: o governo tira a sua parte da cobrança, seja em taxa, seja em imposto, e alguns empresários lá na ponta, tá, não repassam. Eles pegam esse valor e põem no bolso, tá? Então, às vezes, isso deve ser melhor estruturado. Ou fazem alguns agora, como houve, por exemplo, aqui em São Paulo, mas eu acredito que em diversas regiões aqui do estado de São Paulo, o botijão de 13 quilos de gás custar R$ 130, sem a menor necessidade ou fator que justificasse, tá? Porque o gás continuou sendo produzido, ele continuou sendo envasado, continuou sendo feita a extração, o sistema de transporte, de logística continuou funcionando e, portanto, não se justificava esse ágio para se cobrar R$ 130, sendo que um valor, em média, de um botijão é de R$ 65. Tá certo? Veja, dobraram o valor sem a mínima justificativa. E por esses dias eu precisei comprar o botijão. Para minha surpresa, o valor voltou, tá, aos R$ 65 em média, apesar que eu paguei 70, tá? Mas mesmo assim ainda tem uma pequena variação, que pode ser a folha de pagamento, que pode ser o aluguel do espaço. Um valor baixo ainda se justifica, tá? Mas o dobro não se justifica. Então,
devemos pensar alguns modelos aqui no nosso país. Diogão, um super abraço, sorte para você aí em São Bernardo. Tá? Conheço você de bastante tempo, continua o seu trabalho. E é isso aí, a gente tem que continuar fazendo. Não é só um trabalho político, mas é um trabalho explicativo, é um trabalho cidadão, tá? De colocar principalmente a nossa profissão a serviço da comunidade, tá? De que precisa. E a gente sabe que às vezes precisamos de mais informação para que as pessoas tenham seus direitos assegurados, tá? Então isso é fundamental para a nossa democracia, que nós tenhamos, quando se fala de democracia, são direitos assegurados, liberdade de expressão, liberdade de participação, tá? E principalmente de questionamento, receber informação, tá certo? Então, com o advento da Constituição de 1988, o Código de Defesa do Consumidor é um instrumento de participação do cidadão em relação aos, vamos dizer assim, aos abusos tanto das empresas privadas quanto dos entes estatais em relação ao direito de consumidor, onde que existe a lei de oferta e procura. Tá certo? Olha, o Fernando Lima aqui mandou uma pergunta para mim. Comprei online e eu quero devolver. Terei prorrogação? Como que eu faço? O correio tá lotado. Tem que ir no correio agora? Vamos lá, Fernando. Uma situação que a gente tem que pensar é o seguinte. Não se pode cobrar uma medida que seja impossível de ser cumprida e, ao mesmo tempo, que vá contra a saúde e a segurança do consumidor, tá? Então, vamos partir logo desse pressuposto, tá certo? Quando se compra pela internet, existe um prazo de arrependimento de 7 dias. É uma previsão do artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, tá? Nesse período, tá? O comprador entra em contato com a empresa que lhe fez a venda, perguntando sobre os procedimentos, como se faz para a entrega, tá certo? E, de preferência, que seja por e-mail, estabelecendo prazo, estabelecendo os requisitos, estabelecendo tudo isso, tá? Inicialmente, tá? Não houve nenhuma alteração no Código de Defesa do Consumidor. Então, portanto, os prazos seguem normais, tá? Do direito de arrependimento dos 7 dias ainda está considerando, tá bom? Aqui também nós temos do Emerson. O PROCON está atuante em prol do consumidor. Você acha que falta divulgação ou participação efetiva, já que há um grande número de abusos, né? Emerson, falta de tudo um pouco. Falta maior divulgação, falta maior participação. O PROCON deveria chamar, tá, a comunidade, inclusive para participar, já que se trata de uma fundação, tá? Tem uma especificação em lei, isso poderia ser trabalhado na Assembleia Legislativa, tá? Para se incluir esse conselho, o conselho da sociedade civil do PROCON, de usuários, né? Precisa mesmo de maior informação, de maior divulgação, de maior trabalho do PROCON e outra, atuação concreta, pesada, tá? Eu sei que o PROCON teve uma atuação muito firme nesse caso dos botijões de gás que nós tivemos no mês passado, tá? Desse dobro de valor sem justificativa. Mas precisa necessariamente aumentar a atuação, tá? E outra coisa, tem gente que não entende. A gente precisa deixar clara, né, a situação, que o dinheiro das multas que o PROCON autua, melhor dizendo,
vai para o Fundo de Defesa do Consumidor. Então, por isso que tem muita gente que não denuncia ao PROCON, achando que aquela multa ela vai para o próprio bolso dela, como se fosse um caso de indenização, ou seja, por dano moral, uma reparação de um fato indevido. Né? Não é isso. As multas que o PROCON impõe às empresas, tá, se reverte ao Fundo Difuso e Coletivo de Defesa ao Consumidor. Mas precisa divulgar mais, o PROCON precisa ter uma participação muito maior nos órgãos públicos. Eu acho que inclusive, né, tem que ter mais funcionários para o atendimento, tá certo? E principalmente aumentar a participação da população, tá? Então, democracia, como eu disse antes, também é participação da população. Boa noite, Mauro. Ele está perguntando aqui, ó, como proceder se o plano de saúde não está atendendo sob a alegação de que estaria priorizando pacientes da Covid-19, tá? Inicialmente é fazer o registro e comunicar a ANS, tá? Já solicitando providências, tá certo? E outra coisa, não tendo providências imediatas, tá? Deve-se procurar a justiça ao usuário, tá? Com pedido de liminar, por exemplo, exigindo, tá, o atendimento, tá? Agora, o que vai poder definir é o seguinte, né? O que o hospital, o que o plano de saúde vai justificar, tá, para dizer o tipo de eventual patologia do usuário, tá? Então, é necessário, inclusive, já demonstrar logo de início que o atendimento no hospital, o atendimento prioritário, ele é necessário, em especial se for à luz do Estatuto do Idoso ou da criança e do adolescente, tá certo? E justificar isso, tá? Mas, conforme seja a situação, é passível mesmo de ação judicial, havendo essa recusa, né? Mesmo porque também o plano de saúde é privado, ele recebe, né? E no contrato, em via de regra, não tem essa previsão de prioridades de pacientes, tá certo? Eu tenho aqui uma última pergunta, né? Aqui, que eu também recebi pelo WhatsApp, tá? Se vocês estiverem com dúvidas de alguma situação, nós podemos até repetir esse assunto, porque ele é um assunto do cotidiano, falar de direito do consumidor na pandemia, tá? Nós podemos repetir, pode ser até eventualmente na próxima semana, tá? Nós podemos combinar isso, podemos pactuar esses assuntos, tá? Mas o importante é que vocês saibam o que tem acontecido aqui. Eu tinha também programado aproximadamente 30 minutos, uma live. Eu acho que é um tempo razoável, dá para todo mundo ouvir algumas considerações, algumas perguntas, né? Então já estourou aqui alguns minutos, né? Se vocês observarem isso. Na minha página, tá? Do Facebook, tem lá o número de telefone para o WhatsApp, para essas perguntas, para devida orientação, tá? Só lembrando uma coisa, eu falei de acesso ao Poder Judiciário. O Poder Judiciário, neste momento, ele não está tendo audiências físicas, tá? A Justiça do Trabalho regulamentou há algum tempo as audiências virtuais. O Tribunal de Justiça de São Paulo ainda não chegou nessa situação ainda por uma questão de viabilidade técnica, tá certo? Mas decisões liminares, decisões urgentes, o judiciário tem funcionado através, como que hoje é o peticionamento eletrônico e ao mesmo tempo o atendimento remoto, tá certo? Então, o Poder Judiciário
Continua funcionando, ele não está de férias, ele não está em recesso como muita gente pode imaginar, tá legal? Vamos lá aqui. Tem uma situação, tá? Que a Joyce aqui mandou. Estou sofrendo problemas com a minha internet. A operadora pode me cobrar para me enviar um técnico? Tá? Então, eu não sei o que seria esse problema da internet, Joyce, mas é o seguinte, atualmente o acesso ao serviço de telecomunicação, internet, telefonia fixa, móvel, hoje é considerado um serviço essencial. Tá? Primeiro deve contatar a operadora, tomar os procedimentos, fazer o registro de protocolo, tá? Se não der certo, reclamar na Anatel, telefone 1331, tá? Ou através do site, tá? O que acontece é que a gente precisa entender o que é esse serviço da internet. Caiu a conexão? É um problema no aparelho na sua casa? Né? Isso não está especificado aqui na pergunta. Tá? Mas de acordo com o que a gente aqui já observa, né, que já deixamos aqui já engatilhado, a resolução 574 da Anatel determina que no artigo 21 a prestadora deve garantir a disponibilidade mensal do serviço de 99% e no mínimo 95%, com velocidade média de 80% do contratado e a mínima de 40%. Se não for obedecido, poderá alegar descumprimento da oferta, e isso acaba se tornando uma propaganda enganosa. Tá? E ainda, de acordo com o decreto 10.282 de 2020, define que o serviço de telecomunicações passa a ser considerado como essencial e, desta forma, não podem ser interrompidos no momento da crise da pandemia. Tá? Então, se eventualmente cortarem o seu sinal, vamos deixar clara uma situação, que isso daqui é conforme as operadoras estão trabalhando. Se eventualmente o débito surgir a partir do momento que foi declarado o estado de emergência para frente, o serviço ele não pode ser cortado. Tá legal? Mas eventualmente tem uma despesa lá para trás. Não pode ser cortado. Não pode ser cortado. Vamos repetir. Qualquer atitude nesse sentido é abusivo. Tá certo? Então pode-se pleitear, inclusive juridicamente, perdas e danos. Tá? Mas as empresas, afinal de contas, né, as concessionárias aqui é um grande negócio. Né? Principalmente para os proprietários. Porque a população paga tudo. E se ainda não garantiu o lucro, o Estado brasileiro ainda garante. Então é um excelente negócio. Depois de ter banco, né? O segundo melhor negócio interessante aqui para se montar no Brasil é ser concessionário de serviço público. Pode ter certeza, porque ali o dinheiro deles é sempre garantido. Mas já que nós estamos fazendo essa crítica, é exatamente pensar o seguinte: eles têm outras formas de cobrança. Tá? Então, necessariamente, não se pode desligar esses serviços. Então, vamos voltar. Telecomunicações, água, luz e quem tiver, neste caso, gás encanado. Tá certo? Quem tiver, uma parcela da população tem acesso a esse tipo de serviço, também é considerado um serviço essencial. Tá certo? Bom, eu espero ter ajudado vocês hoje. Foi atendendo assim alguns pedidos, né? Amanhã espero estar com vocês novamente tratando de um outro assunto. E depois que a gente tiver aqui a melhoria das nossas ferramentas de trabalho, vamos entrevistar algumas pessoas, fazer algumas perguntas, como que já fiz aqui o programa em via de regra, né, com a Olga Tessari, que sempre acompanha,
né, onde a gente faz alguns esclarecimentos sobre participação na vida em sociedade, tá? Então, fica aqui o meu abraço. Eu agradeço a presença de vocês, as perguntas que vocês fizeram. E, principalmente, amanhã, no mesmo horário, nós vamos falar de um outro assunto. Como eu disse a vocês, que no dia 12 de maio é o Dia Nacional de Conscientização e Combate à Fibromialgia. Nós vamos falar o que é isso, o que acomete, quais são as situações que levam, quais são os tratamentos, afinal de contas. O que é isso? Né? Essa expressão ficou muito conhecida por causa da cantora Lady Gaga. Né? Mas como é que é? Será que essas coisas ainda existem? Tá certo? Então, vamos falar amanhã desse assunto. E eu tô vendo aqui já a agenda, nós podemos tratar do direito do consumidor na próxima segunda-feira. Tá legal? Então, basicamente, as lives nós vamos colocar nesse momento a partir das 8 horas. E a gente vai trocando essas informações com uma duração de 35 minutos a 40 minutos. Tá legal? Um forte abraço a vocês. Tenham uma ótima semana e até a próxima. Um abraço.